Bom, a atividade física, por incrível que pareça, ela surgiu na minha vida com 5 anos de idade, né? Com 5 anos eu comecei a jogar bola, né? Futebol de salão, né? Tão incentivado pelo meu pai. E comecei a me destacar, né? Comecei a ser um menino sempre maior um pouco do que os outros meninos. Comecei a jogar bem, né? As pessoas começaram a falar, poxa, Marcão, que é o meu pai, né? Seu filho vem se destacando demais no futebol. E aí a gente foi evoluindo, 5, 6. Aí quando eu tinha 8 anos eu fui convidado a fazer parte de um time da minha cidade que chama Tupi, né? E foi onde eu comecei a jogar futebol de campo, né? Comecei a disputar campeonato, comecei a viajar, comecei a criar um pouco mais de experiência com o futebol. E aí, depois disso, comecei a ser artilheiro. Eu sempre fui centroavante, sempre fui goleador. Nunca tive habilidade, né? Não era o cara da habilidade, mas eu era o cara do homem gol, né? O cara que fazia o gol. E realmente, na minha cidade, fui artilheiro de todos os campeonatos que a gente possa imaginar. E quando eu completei 10 anos, eu tive um convite de ir na Toca da Raposa, né? Em Belo Horizonte, fazer um teste no Cruzeiro. Eu era um menino que já se mostrava diferenciado, já tinha um corpo um pouquinho maior, era mais alto e eles respeitavam muito essa questão de estrutura muscular, né? Eu, perto dos meninos, já tinha uma certa vantagem nessa questão de altura e fiz um teste no Cruzeiro e, graças a Deus, fiquei 7 dias lá, passei no teste e quando... ia ser muito engraçado, e quando realmente eu tinha que ficar lá, eu falei, mãe, tô indo embora, não aguento, não quero ficar longe de vocês, filho único, né? Falei, mãe, não quero. Aí aquela coisa de criança, poxa, 10 anos, uma criança, né? E aí corri para Juiz de Fora novamente, para debaixo dos braços da mamãe. E aí que vem a virada de chave na minha vida. Aos 12 anos de idade, eu fui disputar um campeonato que chamava Campeonato Criança Esperança, né? Onde a gente disputava o regional, o regional, o estadual e o nacional, né? E a minha cidade, ela não tinha como ser representada pelo Tupi, porque o Sport, que é o outro time de lá, pegou essa representatividade, né? E a gente foi buscar uma cidade perto da minha cidade que chamava Piau, a terra da banana. Conversamos com o prefeito, conversamos com todo mundo e vestimos a camisa do Piau e fomos disputar o campeonato para que nós obtivéssemos êxito, né? O nosso time do Tupi representando o Piau, simplesmente uma máquina, um time maravilhoso, um time que fazia diferença. Atropelamos todo mundo, ganhamos o campeonato regional, estadual e fomos para a final do estadual no Rio de Janeiro contra o Grande Santos, que na época tinham vários jogadores que hoje atuam no cenário nacional e, por incrível que pareça, fomos campeões em cima do Santos. Eu fui artilheiro do campeonato com mais de 35 gols e aí começou a mudança na minha vida, né? Eu fui convidado para fazer um teste no Guarani de Campinas, que na época, né, isso era por volta aí de 1990 e, vamos lembrar aqui, 1996, 98 mais ou menos, 1998. E resumindo a história, eu fui para o Guarani de Campinas, fiz o teste, passei e fui, consequentemente, convidado a fazer parte do time do Guarani de Campinas na categoria de base, que na época era o juvenil, né? E no ano de 2000, passando de categoria, tinha um campeonato mundial no Japão. Isso foi no ano de 2000, 2002, foi até na época da Copa do Mundo no Japão. Em julho, depois da Copa do Mundo, nós viajamos para o Japão, ficamos em Nagoya e foi muito legal. Foi uma experiência única onde eu me destaquei no time, fui um dos artilheiros do time do campeonato, com um timaço do Guarani. E depois disso, a minha vida mudou. Voltei para o Brasil com várias ofertas de time de fora. O Guarani não me liberou. E aí que vem a parte um pouco complicada da minha vida, que no meu ápice eu machuquei meu joelho pela primeira vez. E infelizmente tive que ficar afastado dos gramados 1 ano.
E o futebol tem muito disso, né? Principalmente antigamente, era demorado o tratamento do joelho, qualquer tipo de tratamento era difícil de ser feito. E isso me fez perder o ápice da minha carreira ali, e quando eu melhorei, infelizmente, eu fui mandado embora, né? E veio primeiro aquela queda, falei, poxa, eu não quero mais. Já tinha muito tempo que eu estava nessa, vivendo em alojamento, dormia em cama de cimento, né? Sentia muita saudade dos meus pais. Nunca tive, desde que eu saí de casa com 12 anos, eu nunca tive meu pai e minha mãe ali para poder me dar aquele abraço, aquele carinho, me esquentar e falar, vem cá, meu filho. Eu não vivi essa adolescência que todo mundo vive hoje, né? Do lado do pai, essa loucura de hoje em dia festa, não, nada disso. Foi totalmente focado pro esporte, foi totalmente focado pro futebol. E aí, eu saí do Guarani e vim para Bahia, onde eu fiz um teste no Bahia, né? Eu já estava nos juniores, já tinha aí por volta de 17, 18 anos. Passei no teste, me destaquei na Copa Juniores, fui um dos artilheiros. E mais uma vez, infelizmente, eu machuquei o meu outro joelho. E depois disso, foi uma pancada muito forte. Eu já não tinha muito mais força para permanecer no cenário. Me sentia desmotivado e não tinha mais força para treinar. Eu entendo que eu poderia ter um pouquinho mais de vontade, mas por outro lado, eu comecei muito cedo e isso me tirou um pouco dessa vontade, desse ímpeto. E foi quando eu me machuquei pela segunda vez e decidi parar de jogar bola e falar, não, não é isso. Por mais que eu tinha realmente toda a qualidade de um bom jogador, eu vi os meus amigos se destacando, pessoas que eram banco de reserva meu, pegando seleção brasileira de juniores, sub-20, e realmente foi muito desestimulante para mim e eu resolvi parar. E aí veio aquela questão, e agora, o que eu vou fazer? Só que dentro de mim eu só conseguia visualizar o quê? O esporte, o futebol. Aí eu pensei, poxa, o que tem tudo a ver com futebol, com esporte? É a educação física, né? A educação física é ela que me escolheu, né? Não foi eu que escolhi ela primeiro. E aí que vem a virada de chave na minha vida, que eu acho que começa a história mesmo agora. Eu comecei a fazer educação física com a ideia de ser um árbitro de futebol, de ser técnico de futebol, aquela ilusão. E aí, nesse meio termo, né, nessa passagem toda, eu comecei a conhecer o quê? A musculação, né? Eu comecei a estar dentro de academia, convivendo com amigos, vendo aquela questão de superação, de constância, de disciplina, que era algo que já me movia muito. E aí as coisas foram mudando, né? Então, resumindo bem a minha história, eu me formei em educação física e quando eu me formei, eu já tinha vários estágios, né? Desde o 5º período da faculdade, eu fazia estágio, tudo que me chamavam para fazer, eu fazia. Ginástica laboral, acordava 3 horas da manhã lá no SESI de Juiz de Fora, ia fazer ginástica laboral em empresas que eu tava lá pedindo a galera para alongar, as pessoas olhavam pra minha cara e falavam assim, caramba, esse cara é um bocoió. O cara precisava fazer a ginástica porque senão ele não recebia a cesta básica dele. Então eu chegava às vezes na troca de plantão, 5, 6 horas da manhã, pedindo a galera, bora galera, vamos alongar. E os caras olhando pra minha cara assim, ó. Como se diz, que manezão, né? Mas eu tava ali fazendo a minha parte, né? Por mais que ninguém tivesse nem aí pra mim, eu tava ali fazendo aquilo que eu precisava fazer. Foi belos estágios que eu fiz estágio em piscina, fiz estágio em vôlei, fiz estágio em futsal, vivenciei tudo aquilo que pudesse realmente me chamar a atenção para ver o que realmente eu ia fazer. Mas não adianta. Eu já tinha, depois dessa mudança e dessa virada de chave, que a musculação, que o personal, que a atividade física, cuidar das pessoas era realmente o local que eu queria trabalhar. Quando eu me formei, eu tive o convite para poder abrir minha primeira academia, sem R$1 no bolso, não tinha dinheiro nenhum, mas eu tinha o ímpeto. Eu tinha dentro de mim já algo que hoje eu tenho certeza que valeu cada segundo, cada risco que eu corri, que eu tinha dentro de mim esse espírito empreendedor, esse espírito de acreditar que eu era capaz de fazer com que aquela academia que eu ia abrir, eu ia conseguir pagá-la com o meu próprio esforço, com o meu próprio suor. Encarei, abri a primeira academia. Na época, eu dava aula de spinning, eu dava aula de alongamento, eu dava aula de body pump, eu dava aula de RPM, eu era personal, eu trabalhava de manhã, eu trabalhava de noite, trabalhava quase
praticamente umas 14 a 20 horas por dia, dormia muito pouco. Dormia 3, 4, 5 horas, mas porque eu sabia o que eu queria. Nesse momento surgiu o meu primeiro filho, a Clarinha nasceu no meio da loucura toda, né? Que foi uma grande felicidade para mim. E, por um lado, eu falo, quando o filho chega, é muito bom que a gente tem mais essa responsabilidade de correr atrás. Então, quando meu primeiro filho chegou, eu falei assim, caramba, agora se eu trabalho, eu tenho que trabalhar mais, né? Eu tenho que fazer, tentar dar ao meu filho tudo aquilo que meu pai me deu, além de toda a educação. Não falo em questão de dinheiro, eu falo em questão de educação, né? Uma vida que a criança possa se sentir bem, num conforto bom, e eu lutando, até que surgiu a oportunidade de abrir a segunda academia. Abri a segunda academia, foi um sucesso também. Aí veio a oportunidade de mais uma academia. E aí a vida foi me trazendo sempre esses desafios e eu lutando o tempo todo, buscando algo a mais. E jamais entrando na zona de conforto. E aí depois que eu tive a terceira academia, chegou, né, resumindo bem isso aí, chegou um momento muito difícil da minha vida, que foi um momento difícil para o mundo inteiro, né, que foi a pandemia. 2020, que foi o ano da pandemia. Eu era um cara que tinha mais de 35 alunos de personal, né? Trabalhava igual um cachorro, mas amava, sempre amando com um sorriso no rosto e cuidando das pessoas. A pandemia chegou, fechou tudo, inclusive uma das academias minhas teve que fechar porque não aguentou pela crise da pandemia. E aí foi aonde Sheila me ligou, falou assim, Diogo, eu tô doida aqui dentro de casa, eu vou ficar louca, eu gosto muito de treinar, você sabe, tem muita gente fazendo live aí, vamos fazer uma live aí, vamos entrar ao vivo aí, vamos ver o que dá. Eu falei, que isso, Sheila? Eu nunca peguei um telefone para falar com a pessoa por vídeo. Você quer que eu te ligo para te treinar, Sheila? Como que eu não vou fazer isso? Ah, para com isso, você tá com vergonha de quê? Falei, Sheila, vamos embora então. Galera, foi talvez a melhor coisa da minha vida. Mais uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida e que eu arrisquei. Liguei para ela pela primeira vez, na primeira vez tinha quase 400 pessoas ao vivo assistindo a gente. Eu falei, meu Deus, que nervoso, gente. E resumindo a história, a gente foi fazendo lives 2020 todinho. O negócio foi crescendo, o negócio foi ficando algo incrível. A gente começou a visualizar que através de uma tela de celular, através do mundo digital que hoje, atualmente, em 2022, já domina o mundo. Hoje, quem não tem um produto, ou quem pelo menos não mostra a cara na internet, está muito longe de estar num cenário normal. A Shape me surgiu praticamente durante 6 meses de planejamento. Montamos uma plataforma de treinamento muito fácil de entender, com uma qualidade digital maravilhosa, tudo filmado em 4K, né? E aí nós conseguimos fazer nosso primeiro lançamento, que foi um sucesso de vendas. Batemos os recordes na Hotmart e aí eu falei, caramba, nem eu acredito que eu consegui chegar nessa situação. E no meio de todo esse lançamento, né, no meio de toda essa loucura que a pandemia nos proporcionou, eu tinha a minha mãe, que estava dentro de casa, né, doente, desde 2017, com uma doença que chamava ela esclerose lateral amiotrófica, onde essa doença levou ela uma rapidez enorme a perder todos os movimentos. Minha mãe foi para a cama, não mexia mais nada, que era a pessoa que era o meu algoz, que era a pessoa que estava sempre comigo. As pessoas falavam até assim, nossa, você é muito apaixonada por esse menino, o que é isso, gente? Que loucura! Mas era o único filho dela, aquele que estava do lado e que ficou muito tempo longe e que ela queria proteger de qualquer jeito. E durante a pandemia eu cuidava dela, ajudava a cuidar. Fui vendo a minha mãe a cada dia, a cada instante se perdendo, indo embora. E por outro lado, eu tentando me manter motivado. E quem me ajudou muito foi o meu time. Quem me ajudou muito foi cada um de vocês que fizeram parte do meu time desde lá do momento que a gente começou. E lançamos a Shape Me, foi um sucesso. No meio desse caminho aí todo, né, a pandemia
não derrubou minha mãe, porque a pandemia chegou, minha mãe já estava doente, né? Já conseguia, de certa forma, já ficava na cama, não tinha mais nenhuma forma de conseguir sobreviver a isso, entendeu? E, consequentemente, eu me mantive ativo e fui o tempo todo não deixando isso influenciar, por mais que era difícil conseguir não misturar as coisas, né? E em 2021, né, no auge da pandemia, que a gente achou que ia terminar em 1 ano, né, que ali ia acabar tudo, mas a pandemia só foi piorando, piorando, piorando. E em 2021, né, o meu pai, que era um cara que me ajudava a cuidar da minha mãe, que estava tudo bem, tudo normal, de uma hora para outra ele apareceu doente, se sentindo mal. E em menos de algumas horas ele foi para o hospital. Aquilo que todos vocês já sabem que aconteceu durante a pandemia, foi entubado e ali nunca mais eu vi meu pai, que era o meu braço direito, o cara que sempre me motivou e que me fez chegar onde eu cheguei pela questão do atleta, de ter me levado ali para poder conhecer o esporte, que era o cara que gritava na beira do campo, que era o cara que falava, vai, cara. Vai, vai, e ele era o cara que falava assim, eu sou seu fã, meu filho. Porque o seu pai ama levantar o peito e falar, meu filho que é o artilheiro, o meu filho que ganhou a taça, e ele era esse cara. Quem conheceu o Marcão, conheceu um cara que viveu pelo futebol junto comigo, né? Então, 2021, a pandemia levou meu pai. Eu no auge dessa parte toda os meus alunos viveram isso comigo, choraram junto comigo, encararam isso junto comigo, né? E logo após isso, praticamente 1 ano depois, veio o falecimento da minha mãe, que também já não aguentava mais. Minha mãe estava no final de tudo. Então foi um momento muito difícil para mim, a pandemia, e ao mesmo tempo, na minha parte profissional, foi o auge, foi o ápice. E é o que eu falo, Deus não desampara a gente em momento nenhum, né? Eu tenho os meus filhos, eu tenho pessoas do meu lado que me ampararam, mas não é fácil você, num piscar de olhos, perder as 2 pessoas mais importantes da sua vida. E aí que fica o meu recado aqui para vocês, que eu tinha de tudo na minha vida para me sentir desmotivado. Eu tinha tudo na minha vida para parar e falar, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Pelo contrário. Como eu sempre fui um cara batalhador, lutador, meu pai me deu tudo que eu precisava. Educação, sempre cuidou de mim da melhor maneira possível. Nunca fui de família rica, nunca fui de família que tinha de tudo, mas isso foi ótimo para mim, eu agradeço isso todos os dias, que eu aprendi a dar valor a cada segundo, dar valor a cada centavo, cada chuteira que meu pai gastou comigo. Eu soube valorizar isso e valorizo isso até hoje. E resumindo isso tudo, mediante a uma tristeza dessa, vem a parte que a gente ainda pode sorrir. Atualizando tudo em 2022, hoje eu tenho 3 academias físicas, eu tenho uma plataforma com mais de 20 mil alunos, tenho alunos de personal em mais de 20 países, alunos de consultoria, e hoje eu me sinto o cara mais feliz na minha profissão. Eu me sinto um cara que não precisei passar por cima de ninguém. Eu sempre fui um cara que durante a pandemia, no momento que eu me vi muito apertado, eu trabalhava de madrugada, atendia alunos de personal 1 hora da manhã na Angola, 2 horas da manhã na Europa, 3 horas, não importava. Eu tinha um objetivo mesmo com todas as adversidades que tinham e que estavam acontecendo na minha vida. E hoje eu tenho um time enorme pelo mundo inteiro. Hoje o mundo digital domina a minha vida. Hoje eu ainda tenho as academias, mas hoje não tenho intuito nenhum de sair do digital, não por causa de dinheiro, que dinheiro é só uma consequência, mas hoje eu tenho a certeza que eu ajudei e ajudo milhares de pessoas a saírem do sedentarismo. Há pessoas que hoje conseguem cuidar da vida, pessoas que não sabiam o que era atividade física, e através de uma câmera, através de um celular, eu consigo promover saúde. Eu consigo mostrar para as pessoas dentro da casa dela, junto com a família dela, que ela precisa cuidar dela. E hoje, mediante a tudo que aconteceu na minha vida, eu ainda consigo enxergar o ponto positivo.
O ponto que foi, independente de qualquer coisa, eu sou um cara que mudo a vida das pessoas. E a minha responsabilidade é muito grande com isso. Então o meu recado em relação a tudo é para você que está aí do outro lado, na sua zona de conforto, para você que está aí do outro lado, com várias adversidades na vida, você que está com depressão, você está com problema no trabalho, você que está com problema com o marido, independente de qualquer coisa, você que esteja vivendo um problema, eu entendo que a gente passa por momentos que a nossa cabeça, entra em parafuso, mas eu vou te pedir uma coisa. Pare, puxe o ar e fale, eu vou conseguir superar isso. Trace uma meta, trace um objetivo, porque a vida da gente é feita de objetivos. A gente precisa querer chegar a algum lugar. Se você não tem aonde chegar, você não sabe para onde você vai. Concorda comigo? Se você quer viajar para os Estados Unidos, você sabe que você vai para lá. Mas se você vira e fala assim, eu quero viajar para algum lugar, você não sabe para onde você vai. E você vai ficar perdido no meio do caminho. Então tenha na tua mente aonde você quer chegar. A base da vida da gente é ter o objetivo e nesse momento lutar para que você consiga chegar lá na frente e fale assim, eu consegui. É a melhor coisa da vida da gente, é a gente conseguir chegar no nosso objetivo. Sabemos que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, o trajeto vai ser difícil. Muita gente vai querer te atrapalhar. Muitas pedras no caminho vão surgir, mas a base é forte. Se você tiver dentro de você esse ímpeto da vitória, esse ímpeto da disciplina, esse ímpeto de ser guerreiro, você vai conseguir chegar onde você quer. Então essa foi um pouquinho da minha história para vocês de uma forma bem resumida. Fui feliz, sou feliz e vou ser sempre feliz, buscando o melhor para as pessoas que estão desse lado, fazendo as pessoas sorrirem, fazer as pessoas se sentirem cada dia mais forte e cada dia tentando se superar, 1% melhor do que ontem. Igual eu falo com os meus alunos, juntos somos mais fortes sempre. E lembra que independente de qualquer coisa na sua vida, não fique na zona de conforto. E lembra de uma coisa muito importante, você que está me olhando agora, você é a única pessoa que pode mudar a sua vida. Você é a única pessoa que pode assinar a sua biografia. Ninguém pode fazer isso por você. Não dependa em momento nenhum de motivação. Dependa da disciplina. A partir do momento que você saber que o hábito, ele gera disciplina, depois que você possa chegar e falar assim, eu sou um cara disciplinado. Disciplina é para a vida toda. A partir do momento que você for uma pessoa disciplinada, você vai conseguir tudo na sua vida. Então você que está me olhando agora, você pode chegar onde você quiser. Basta você querer, basta você acreditar e basta você colocar na tua mente que você é uma pessoa virtuosa, você é uma pessoa que pode. Então que fique meu recado para vocês aqui. Muito obrigado pela atenção aí e que essa história de vida sirva de exemplo para que todos vocês possam ter o objetivo e conquistar a todo instante o melhor para a tua vida. Beleza? Valeu, galera, e até a próxima.